pecar contra ti. Usa o teu filho como um canal de bênção nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus por suas maravilhas. Meus irmãos, a paz de Cristo, bom dia para todos. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar na sua casa, a primeira celebração da ceia do nosso Senhor. Muito feliz também pela oportunidade. Nosso pastor Ronaldo nos deu. Deus seja louvado. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos um texto que o Senhor ministrou meu coração. Na verdade, nós vamos ler dois textos. O primeiro está em Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis, capítulo 7, versículo de número 1. Deus seja louvado. Esta manhã, ao chegar aqui na igreja, nós vimos todo o desmembramento da equipe da Escola Bíblica Dominical, fazendo a distribuição das revistas, e eu separei alguns minutos antes de subir para analisar todo o conteúdo das revistas das minhas filhas, e tanto da minha esposa como aluna, e a minha como professor. Irmãos, parabéns a toda a equipe, a toda a liderança da EBD, que conteúdo magnífico. Se eu posso dar um conselho aqui aos professores, o conteúdo é magnífico, de excelência. Então, quando você for lecionar a sua aula, separe pelo menos alguns dias antes do fim de semana, para você também continuar, assim como é feito aqui, uma lição com excelência, um ensino com excelência, porque o conteúdo é muito bom, tem um leque de informações, e eu estou muito ansioso não só para ensinar, como também para aprender. Deus seja louvado por isso. Gênesis capítulo 7, verso 1, diz o texto, a epígrafe é: Noé e sua família entra na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de minha geração, de mim nesta geração. E aí você abre lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Hebreus 11, 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quantos nesta manhã creem que esta é a palavra de Deus? Você crê? Então tome seu assento, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Bem, o texto que nós acabamos de ler, os textos, ainda que em livros diferentes, falam a respeito de uma única passagem. Aos Hebreus, e aqui eu não menciono Paulo, algumas pessoas dizem que sim, mas aos Hebreus é um relato final da passagem de Noé, da história de Noé, onde nós entendemos que Noé foi divinamente avisado, ou seja, o próprio Deus avisou a Noé sobre o que deveria acontecer, o que ele faria sobre a terra. E aí você vai perceber que também aqui, aos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que, sendo avisado, ele temeu. A expressão aqui no original, temer, é não só ter medo ou ter temor, mas Noé, além de temer, ele creu, ele acreditou. Também diz aos Hebreus que Noé foi avisado e creu naquilo que ainda não havia acontecido, ou seja, Noé exerceu a fé.
acreditar naquilo que ele não vê. A construção da arca foi baseada na fé. Tudo o que ocorreu foi baseado na fé, e nós entendemos isso porque após tudo, o escritor aos Hebreus vai mencionar na galeria da fé, dos heróis da fé, a atitude de Noé, de temer e temendo crer naquilo que foi falado e se preparar para aquilo que foi avisado. E aí, encurtando toda a sua história, que começa a partir do capítulo 6, nós vamos perceber que é pela segunda vez que Deus, por conta do pecado, ele não se agrada da atitude do homem e decide ter um novo recomeço. O primeiro deles foi no Jardim do Éden, quando Adão caiu junto com Eva, e após isso, Deus os tirou do jardim, e aí começa-se a história, mas lá pelo capítulo 6, nós vamos perceber que o próprio texto nos diz que por conta do crescimento da população, da humanidade, o homem se corrompe, e esta corrupção, ela assolava a terra. Esta corrupção trazia de mal a pior aos homens da terra. Quando eu digo homens, também as mulheres. A expressão homens aqui é para todos. E o interessante é que estes homens, esta geração, é uma geração que se corrompe em pecados que desagradam a Deus. Aqui é mencionado os pecados, aqui também fala-se sobre a ira de Deus no capítulo 6, e o interessante é que para Deus mudar o quadro da geração ou da história da humanidade é muito fácil, porque Ele é Senhor, Ele tem o domínio, Deus ele tem o poder. Então aos olhos de Deus, e eu preciso dizer isso com muito cuidado, porque muitas vezes a gente humaniza o nosso Deus, e Deus ele não tem sentimentos humanos, ainda que você enxergue na Bíblia exemplos de um Deus que ele se apropria de sentimentos. Então para Deus aqui era muito fácil, ele exterminava essa geração e gerava outra geração. Mas o interessante é que aos olhos de Deus, ele vê uma saída na mudança de gerações, pois a Bíblia diz, obrigado meu irmão, a Bíblia diz no capítulo de número 6, versículo de número 8, que em meio a toda esta corrupção do homem, em meio a uma geração corrompida, Deus ele enxerga e acha, o texto aqui é bem claro, Noé porém achou graça aos olhos do Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque Deus ele consegue enxergar em meio a uma corrupção de gêneros, de pessoas da humanidade que se voltam contra Deus, as práticas que Deus abominava. Deus encontrou alguém que andava na contramão, Deus encontrou alguém que pensava diferente, Deus encontrou alguém que enxergava diferente o ambiente que estava inserido. E aí eu penso que Noé ele nos traz muitos ensinamentos. O primeiro é que Noé não se influencia pelas pessoas que estão ao seu redor. Noé é influenciado pelo Deus que ele conhece, pelo Deus que ele serve. O coração de Noé é bom, o caráter de Noé é bom, o serviço de Noé para com a sua casa, para com a sua família é um serviço bom, e isto agrada a Deus. Uma coisa também que me chama a atenção aqui, é que a Bíblia não diz que Deus achou graça na mulher de Noé, nos filhos de Noé, mas Deus achou graça em Noé. Então Noé é o percussor de toda a mudança da sua casa, de toda a mudança da história, de toda a mudança de uma geração. E aí você conhece a história, a graça envolve Noé. Deus ele permite que Noé esteja vivendo em uma geração corrompida. E aí eu posso aprender com este texto que Deus não nos isenta de estarmos em ambientes
em que o pecado prevalece, em que a discórdia prevalece, em que a insubmissão de servir a Deus prevalece. O que Deus permite é isto, mas é através disso que Deus requer de nós um posicionamento, uma atitude. Deus, ele requer de cada um de nós uma posição em todas as esferas que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o interessante é que a terra está corrompida. Deus, ele acha graça em Noé. A violência também cresce sobre a terra. E o interessante é que Deus, ele se apresenta a Noé, mostra para Noé a sentença em que ele vai fazer, em que ele vai dar sobre a terra. Ele diz no verso 13, que toda a carne, que está vindo o fim de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, e ele vai desfazer toda a terra. A graça de Deus envolve o homem chamado Noé, ao ponto de Deus iniciar uma mudança na história sobre Noé. Mas cá para nós, Deus, ele apresenta a Noé um plano, e ele diz a Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas o Espírito Santo de Deus ministrou algo ao meu coração. Porque quando Noé, ele vai construir, irmãos, ele vai construir algo do zero. Se nós pudéssemos trazer aos dias de hoje, Noé está iniciando algo que até o presente momento ninguém fez. Noé está fazendo um lançamento de algo que ninguém construiu. Só que, quando você olha em Gênesis capítulo 9, versículo de número 20, Noé não é alguém voltado àquilo que ele vai exercer. Noé não é engenheiro, Noé não é marceneiro, Noé é um agricultor que entende de terra, que entende de semente, que entende de planta, que entende das fases do crescimento. E Deus acha alguém em que ele tem graça, e alguém que ele tem graça não tem a capacidade de exercer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Olha que coisa interessante. Deus está iniciando a revolução na humanidade, desfazendo-se de uma humanidade corrupta, iniciando-se um novo projeto para toda a humanidade, através da vida de alguém que nem sabe fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o primeiro projeto é: faze para ti uma arca de madeira de gofer. E aí eu fui estudar essa madeira aqui, e Deus ministrou algo muito forte no meu coração. Porque esta madeira aqui, pastor, é uma madeira flexível. Esta madeira aqui é uma madeira em que ela precisa suportar a força das águas, mas também precisa estar sobre as águas. Como assim? Ela vai receber chuva de cima e ela precisa suportar a planície que estará sobrecarregada de água. Então vai estar no meio da pressão. Vem de cima e vem dos lados e vem de baixo. E aí eu pude entender que até a geração antes que Noé viveu, era uma geração que vivia uma forma diferente, porque era ensinada diferente. Após a geração de Noé, Deus está ensinando a Noé que essa geração precisa ser tratada flexível. E eu vou trazer para os dias de hoje. A geração de 1999 para baixo é uma geração em que era suficiente o pastor da igreja dizer: não pode. Não. Porque a Bíblia, ela em alguns momentos, ela se transforma em um manual de lei do trânsito. Se você vir de Madureira, do viaduto para cá, você é obrigado a virar à direita para poder chegar à igreja, ou então fazer todo um contorno. Então existem placas: pode, não pode. Estacione, pode estacionar, não pode estacionar. Vire à direita, não vire à direita. Então a Bíblia é cheia
destas placas. E para a nossa geração, de 99 para baixo, isto era suficiente. Só que a geração de 2000 para cá é uma geração diferente. É uma geração em que hoje tem meninos de 9, 12, 13 anos que já ganharam, já fizeram seus 3 milhões vendendo lançamentos na internet. Hoje nós temos crianças de 14, de 15 anos que são autodidatas, que participam de questões que mudam o quadro talvez de uma empresa. Hoje nós temos uma geração de jovens que aprendem mais rápido que nós, ao certo como ao errado. Hoje nós temos uma geração que é influenciadora. Quando o Neymar fez o moicano, todos os jovens que gostam de futebol e seguem o Neymar fizeram moicano. Quando ele pintou de branco, e aí tem, né? Aqui ninguém entende, porque aqui todo mundo é crente, mas tem um nevou, né? Aqui ninguém sabe o que é isso. Todo mundo aqui é crente. Mas tem um nevou. O que é o nevou? É quando chega no carnaval no final do ano, todo mundo pintar o cabelo de branco. Crente não é. Não vou entrar nesse mérito, que é com o pastor Ronaldo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Para nós, e eu digo isso porque Deus falou comigo primeiro, para nós que aprendemos diferente, pastor João Batista, a nossa mente a gente já sabe como fazer, a gente já viveu a experiência. Então para a gente é muito fácil falar como fazer, de uma forma abrupta, porque nós aprendemos assim. Mas esta geração é uma geração em que nós precisamos ser flexíveis no amor de Cristo. Nós precisamos repreender, mas ensinar o caminho correto. Nós precisamos falar, mas mostrar por onde ir. Nós precisamos ensinar, mas viver aquilo que nós ensinamos. Então, quando Deus ele acha graça em Noé, a Bíblia diz que ele também fala para Noé: faz assim, 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 e entra tu e a tua casa. Primeiro vai mudar através de você. O que eu vou fazer na geração, eu vou fazer em você e você vai fazer nos teus. Louvado seja Deus. E aí o que me chama a atenção aqui também é que Noé, ele é agricultor, mas Deus escolhe ele para construir a arca. Noé é um líder da sua casa, mas Deus escolhe para liderar uma nova geração. Porque o nosso Deus é assim, a sua graça é também. Quando Ele nos alcança, Ele nos chama mesmo incapacitados. E Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele tem a fazer nas nossas vidas. Quando Deus nos viu lá fora, Ele já nos tinha visto hoje aqui adorando ao nome dEle. Porque Deus não chama os perfeitos. Irmãos, cá para nós, tinha muita gente melhor do que nós. Tinha muita gente com mais dinheiro, com mais poder aquisitivo, tinha gente com mais inteligência, mas não tem a mesma revelação que o Espírito de Deus ministrou a nós para aceitarmos a Cristo como Salvador das nossas vidas. Será que nesta manhã você pode celebrar a Deus, porque Ele achou graça em você? Glórias a Deus. Bendito seja o teu nome. E aí o interessante é que Deus ele vai dando todo o fundamento da arca, como ela vai ser. E aí o interessante é que, lá pelo versículo 22, Deus diz do capítulo 6 a Noé: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, pensa em alguém que recebe uma planta de Deus. Eu não sei se Noé gravou tudo na mente, eu não sei se ele escreveu no chão, eu não sei se ele escreveu em algum lugar, mas Noé seguiu minuciosamente tudo o que Deus mandou. Se talvez fosse eu falaria: Senhor, eu vou criar uma suíte para mim, para a Valquíria, para as crianças poderem ficar lá do outro lado.
Senhor, já que a gente vai ficar tanto tempo aqui, eu vou botar uma sala de vídeo para eu poder ver Netflix enquanto a chuva está caindo. Mas Noé não fez aquilo que ele achou. Noé seguiu o que está na planta. Noé entendeu que aquilo que Deus falou era suficiente para ele enfrentar o que viria a acontecer na terra. E eu preciso liberar esta palavra para alguém aqui que quer receber nesta manhã. Quando você estiver enfrentando grandes turbulências, lembre-se que o que Deus deixou é escrito na planta. Siga o que está na planta. Não precisa colocar paliativos. Viva aquilo que Deus disse para você, que se você fizesse, você iria vencer. Louvado seja Deus. Todas as vezes que eu não sei o passo que eu dou, eu continuo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí o texto diz, no verso de número 1 do capítulo 7, depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de minha geração. Mais uma vez, Deus está comprovando que a família de Noé está desfrutando do pacto que Deus fez com Noé. A graça de Deus alcançou Noé e através da vida de Noé alcançou a salvação do livramento para a sua casa. E eu preciso dizer aqui, o plano que Deus tem na sua vida sempre irá envolver a sua família. Se por acaso algo estiver trazendo divisão para a sua casa, é porque isso não é plano de Deus, é porque essa é a tua vontade. Se você faz algo para Deus, e aquilo que você diz ser feito para Deus, traz divisão para a sua casa, isso não é de Deus, porque Deus não divide família. Eu preciso dizer aqui que por conta da sua vida, por conta da graça que Deus envolveu você, ninguém da sua família vai se perder. Eu preciso dizer aqui nesta manhã, que por conta da aliança, do pacto que Deus tem com você, este filho rebelde será salvo, este marido desviado será salvo, este parente que ainda não se rendeu, por causa da graça de Deus, será envolvido pela sua presença. Será que você crê aqui nesta manhã? Ou eu estou sozinho? Será que você consegue agradecer a Deus? Porque enquanto você está aqui, a graça de Deus está envolvendo alguém lá fora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí, pela primeira vez, irmãos, eu acredito que eu não estou aqui para dizer que a graça não é um favor imerecido. Não, isso é a base da nossa fé. Nós fomos alcançados por uma graça que nós não merecemos. Como eu disse aqui no começo, tinha muita gente melhor, tinha muita gente mais perfeita. Mas a graça, sendo um favor imerecido, a graça alcançou Noé para usar ele sem mérito. Tanto é verdade que Noé é agricultor e Deus está chamando ele para construir uma arca. Só que, para pensar, além de Deus usar sem mérito, Deus está usando Noé para fazer algo grandioso. Então Deus lhe chamou, e não chamou para você ficar em stand-by, só esperando alguém falar para você fazer. Não. Deus lhe chamou para que você entenda que a graça que te envolveu precisa ser gerado em você o desejo de devolver aquilo que Ele te deu para Ele. Você precisa produzir para Deus, porque Ele te vocacionou, Ele te envolveu, Ele escolheu você para participar de um reino que outros não terão oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te escolheu para estar vivendo um reino que o inimigo de nossas almas nunca desfrutará.
O diabo nunca desfrutará do reino que Deus pré-estabeleceu em nossas vidas. É por isso que ele tenta nos parar, é por isso que ele usa pessoas, usa circunstâncias, usa sentimentos, mas louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia nos diz que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. E aí eu pude entender um outro atributo da graça, pois a graça de Deus, ela não só nos alcança por misericórdia, não é só um favor imerecido, mas a graça também é um atributo de capacitação. Ou seja, quem Deus alcança, ele capacita. Quem Deus ele acha a graça, ele envolve ele pelo um favor imerecido, mas também por uma capacitação divina. Eu lhe provo isso. A Bíblia diz que um homem chamado Bezalel, ele foi vocacionado de uma hora para outra. Moisés precisava construir todos os utensílios da casa do Senhor, e de repente a Bíblia diz, e o Espírito de Deus apairou-se, se apoderou da vida de Bezalel, e ele começou a construir coisas que o homem nunca tinha visto. A graça de Deus, ela não só é um favor imerecido da salvação, mas também ela é um favor da capacitação de você chegar aonde ninguém da tua casa chegou, de você iniciar a história que Deus tem através da sua família. E eu digo para vocês, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus me traz o entendimento que existem pessoas da nossa família, pessoas da nossa casa, que só estão vivas porque a graça de Deus nos capacitou de estarmos lutando pelas suas salvações. Enquanto eu estou aqui, o Espírito de Deus me usa para dizer para você, Val, Deus ele chamou o seu irmão, e ele tem um sentimento de ouvir a voz de Deus, porque foi Deus que chamou ele, foi ele que me ganhou para Jesus. E Deus também tem guardado a família dele meio a esta tempestade. Deus está despertando para que Deus mude o quadro da sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja grato a Deus nesta manhã. Siga o que está na planta, siga o que Deus te prometeu. E aí se passa os 40 dias e 40 noites, depois de um período, alguns dizem 80, outros dizem 100, mas depois de um período muito grande, Noé entra na arca, ela funciona, porque aquilo que Deus faz, Ele manda, e aquilo que Ele manda, Ele garante. Então se Deus falar para você fazer alguma coisa, não olhe para trás, faça. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém entenda, mesmo que Deus só tenha falado com você, faça, porque Ele vai fazer dar certo aquilo que Ele te prometeu. E aí a Bíblia diz que Noé enfrenta toda essa tempestade com a sua família. E lá pelo capítulo de número 8, você vai perceber que Deus se lembra de Noé e começa todo o processo para sair da arca. Noé envia um corvo, envia uma pomba, e muitos dias vão se passando até as águas baixarem, até as águas diminuírem, e até as águas secarem sobre a terra. E aí lá pelo versículo de número 6, Noé abre a janela para ver. Só que Noé só sai da arca depois que as águas param. E aí o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração. Tenha calma, tenha paciência, tenha fé suficiente para entender que é necessário esperar as águas baixarem para você tomar uma decisão. Não abra a porta enquanto ainda não é o tempo. Não tome uma decisão enquanto ainda não se cumprir o que Deus falou que irá fazer.
não mude o discurso, não mude o entendimento, não mude o segmento que Deus disse para você. Enquanto as águas não baixarem, não tome decisão. Não tome decisão em meio a um momento de dificuldade. Não tome decisões em um momento de fragilidade. Espere as águas baixar. Espere se cumprir. Não abra a porta antes do tempo, para que você não jogue por água abaixo tudo aquilo que Deus prometeu. Há alguém que precisa ouvir isso aqui nessa manhã. Tenha paciência. E aí o interessante é que lá, e eu aqui encerro, lá para o capítulo 8 ainda, no verso 20, depois de muitos dias de sofrimento, de não saber o que iria acontecer, de todos os dias as águas estarem sacudindo aquela arca, depois de muitos dias, quando Noé sai da arca, irmão, Noé podia fazer muitas coisas, mas a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar ao Senhor. A primeira coisa que Noé entende é que tudo isso foi avisado. Eu estou participando de uma mudança de geração. E esta geração que Deus quer levantar é uma geração que se preocupa com o altar. É uma geração que se preocupa em ter um altar aceso. Perceba que quando o profeta Elias, com os profetas de Baal, a primeira coisa que ele vai fazer é restaurar o altar que está quebrado. E Deus nos chamou, irmãos, para restaurarmos o altar. Existem pessoas brincando com Deus, existem pessoas que se desviaram de Deus por rebeldia, e Deus, Ele procura de fato aqueles que entendem que a intimidade com Deus deve ser a primeira coisa a ser estabelecida. E aí, por último, agora eu gostaria que você percebesse aqui a importância da genealogia. Existem pós-graduações em genealogia, e me parece, aos nossos olhos carnais, que na genealogia não tem muito o que entender. Só que aí eu pude perceber aqui na genealogia do capítulo 5, cada nome tem um significado. Escuta isso aqui, eu estou encerrando. Adão gerou Sete, ou melhor, Adão significa homem, Sete significa determinado, Enos significa fraco e mortal, Enos gerou Cainã, Cainã significa lamentação e aflição, Cainã gerou Maalalel, que significa santo Deus, Jared, que foi gerado por Malalael, significa descerá. Jared gerou Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque significa consagração. Enoque gerou Matusalém, e Matusalém significa a morte trará. Matusalém gerou Lameque, e Lameque significa ausência de esperança. Lameque gerou Noé, e Noé significa alívio e conforto. Se juntar todos os nomes, Deus criou uma frase para que nós viéssemos entender hoje aqui. Sabe qual é a frase? Ao homem Adão foi determinado uma vida mortal de aflição, mas o Santo de Deus, o ungido, descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança o alívio e o conforto. Eu não sei se você já entendeu isto aqui, mas Noé morreu, os outros que vieram morreu, mas a mensagem do capítulo 5 ardeu no nosso coração quando Maria gerou o ungido de Deus, quando ele na cruz do Calvário se entregou, nós recebemos alívio e conforto, e eu preciso
preciso concluir esta mensagem dizendo para você que nós levantamos um altar aqui na IUEP hoje, nesta ceia, e Paulo vai dizer isto em Romanos capítulo 12, versículo de número 1: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todas as vezes que nós entramos por estas portas, nós abrimos o nosso altar, levantamos a Deus, e quando participamos da ceia, nós estamos dizendo que Cristo ressurreto é o nosso alívio, o nosso conforto, é o nosso alívio, o nosso conforto, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Será que você pode abrir a tua boca nesta manhã e dizer para Cristo: obrigado, Senhor, pelo Senhor ter morrido na cruz por mim, obrigado, Deus, por ter enviado